tá? O prurido, ele leva um impacto na qualidade de vida, né? Ele afeta o sono do animal, ele afeta o comportamento e a convivência. E, gente, eu não sei vocês, mas afeta também o sono do responsável, né? Porque é muito, muito incômodo ver alguém se coçando, né? Ainda mais ver o nosso animal de estimação com quem nós temos tantos vínculos, né? Então, isso impacta a qualidade de vida desse animal. E aí é muito importante nós diferenciarmos o que é prurido, o que é inflamação e o que são as lesões secundárias. Então, assim, o prurido é a sensação neurológica. Então, ele vai agir ali a nível neuronal, ou seja, é a percepção neuronal que ela é transmitida pelas fibras nervosas do tipo C, tá? Através da pele até o sistema nervoso. E ele é desencadeado por mediadores químicos. Esses mediadores químicos, entre eles nós temos a IL-31, nós vamos falar muito dela hoje, tá, gente? E assim, eu vou tentar deixar esse assunto mais suave para vocês, tá? Por isso, assim, qualquer coisa, no meio do caminho, vocês não entenderem, ativa o microfone e fala, Camila, para tudo, volta, que daí eu tento fazer, né, tentar explicar de uma maneira que fique um pouco mais didático, tá? Mas entre esses mediadores, nós temos a IL-31, grava aí, que é muito importante para o nosso encontro de hoje, histamina, proteases, TSLP, entre outros, tá? Gente, não se vê prurido. O que a gente vê é o comportamento que é causado pelo prurido, que é o ato de se coçar, que é o ato de lamber, morder, né, ou até esfregar, tá? O prurido, ele é um sinal, ele não é uma lesão. É diferente de um processo inflamatório, que é uma resposta imune tecidual, onde a gente vai ter eritema, calor, edema, né? No caso de dermatite ou eritema localizado. Assim como as lesões secundárias. As lesões secundárias, na verdade, pode ser consequência do prurido, né? Escoriações, alopécia, infecções, né? As lesões secundárias, elas podem ser a causa e a consequência, tá bom? Qual que é o objetivo desse nosso encontro hoje, dessa nossa 1 hora que nós reservamos para falar sobre esse assunto? É com que eu consiga demonstrar para vocês como a modulação imunológica e a terapia de suporte, eu sei que eu coloquei ali no título terapia tópica, mas eu trouxe também uma fórmula de suplementação, mas como isso pode melhorar o controle do prurido e a qualidade de vida de cães, tá? O foco da nossa aula hoje é para cães, ok? Quando a gente fala de fisiopatologia, então, assim, não tem como nós falarmos de qualquer protocolo, qualquer sugestões de protocolos ou de formação, se a gente não entende a causa disso, né? Porque eu preciso entender o mecanismo para entender onde os medicamentos vão atuar, né? Onde vão atuar para que eu tenha uma resposta. Então, assim, existem vários esquemas de classificações para os diferentes tipos de prurido, tá? Basicamente, a gente usa o mesmo padrão da medicina humana, né? Que são pelas origens do prurido. Nós temos pruridos de origem dermatológica, associadas à doença de pele, e aí grande destaque para dermatite atópica, né? Eu vi que tem vários veterinários e a dermatite atópica é um grande desafio, né? Por ser essa doença aí multifatorial, com um tratamento multifatorial e crônico, né? E que você tem que fazer esse controle. Então, é um grande desafio da rotina clínica veterinária, tá? Mas pode ser também causado por uma doença sistêmica, doenças hepáticas, colestáticas, insuficiência renal também podem causar prurido. Ou doenças neurológicas. Tumor cerebral causa prurido, gente. E ainda as doenças psicogênicas, né? Nós temos alterações comportamentais que desencadeiam prurido, né? Para a modulação imunológica, nós precisamos entender um pouco dessa fisiopatologia, ou seja, como que esse prurido ele é desencadeado e como que é o ciclo do prurido, para que a gente possa entender onde a gente vai agir ali na modulação imunológica, tá? Gente, fisiopatologia. Então, o prurido ele pode ser provocado na pele por estímulos mecânicos. E aí, o que a gente pensa? Estímulo mecânico. Atrito, calor, picada ou toque, que vão estimular as terminações nervosas que estão na pele, tá? Ou indiretamente através de mediadores químicos. Quais são os mediadores químicos? Aí a gente tem citocinas, interleucinas, proteases, histamina.
Tem também os mediadores lipídicos, que são os leucotrienos, tá bom? Opa, desculpa, gente, acabei passando aqui. Então, assim, o prurido, ele é uma sensação neurológica, mas nem sempre histamínica, tá? Gente, embora a histamina ela seja um mediador clássico, que a gente sabe que quando eu tenho liberação de histamina, eu vou ter o prurido, ela é apenas uma parte, assim, do caso. Por isso que só utilizar antihistamínico não vai resolver, por exemplo, numa dermatite atópica, a eficácia é limitada, porque não é causada só por a liberação de histamina, tá? Na maioria das dermatites caninas, nós temos interleucinas, como L31 e TSLP, ok? Que são responsáveis pela ativação nervosa do prurido. Então, gravem isso. Nem todo prurido, ele é de origem histamínica. Em cães, o prurido, ele é predominantemente citocina mediado, ou seja, IL-31 e TSLP, certo? Receptores e fibras C pruridogênicas. O que são isso? Essas fibras são fibras amielínicas que elas fazem a condução lentamente, responsáveis pela sensação de coceira e dor leve, tá? Elas têm receptores específicos para citocinas mediadas por IL-31, e aí nós vamos ver, eu coloquei uma imagem aqui para trazer um pouco mais de clareza, que quando elas são ativadas, elas transmitem impulsos lá para o tato espinotalâmico, levando a informação ao córtex cerebral. E aí é onde o prurido ele é percebido. A IL-31, que é a citocina que estimula o prurido, ela liga nesse receptor e ativa a via da gamma-sinase. E aí nós temos um estímulo elétrico e a coceira. Então, é um ciclo que a gente vai entender um pouquinho melhor agora que eu trouxe umas figuras, tá? Gente, quais são os principais mediadores? IL-31, que é a principal citocina pruridoxínica, tá? Ela estimula neurônios sensoriais e desencadeia todo o reflexo e a cascata da coceira, tá? A TSLP, que estimula ali terminações nervosas, estimula células dendríticas, e a resposta TH2, e a resposta TH2, ela é responsável, quando ela está ativada, para fazer com que o gene da IL-31 seja ativado e libere a IL-31, que vai causar o prurido, tá? E as proteases? As proteases, gente, tudo que é ase, enzima, certo? São provenientes de alérgenos e de micro-organismos que vão ativar receptores ali na pele e nos queratinócitos também, tá? Lembrando, eu preciso que vocês gravem, IL-31 é o principal mediador do prurido crônico, tá? Histamina atua em reações agudas, mas para cão aí vamos gravar predominantemente a IL-31. Tranquilo? Quais são as causas mais comuns em cães? Dermatite atópica é a principal causa, que é mediada daí por IL-31 e IL-4, tá? Dermatite alérgica à picada de pulga, tá? A gente sabe que aí a saliva, né, quando a pulga, ela libera a saliva e o animal, ele tem essa alergia, tem desenvolvimento de alergia, porque a saliva, ela tem mais de 15 antígenos, vai ter uma reação alergênica ali, e aí é muito pruriginosa, né? Isso não quer dizer que todo animal que seja picado por pulga vai desenvolver isso, mas quem tem essa alergia vai desenvolver, tá? A piodermite, que é uma infecção secundária, que pode ser uma infecção secundária relacionada, por exemplo, à dermatite atópica, né? Porque quando o paciente, né, o cão, ele tem a dermatite atópica, o que acontece? Ele tem uma menor resposta TH17. Quando ele tem uma menor resposta TH17, ele tem menor quantidade de interleucinas 22 e 17. O que acontece? Essas interleucinas, elas são responsáveis pela liberação de peptídeos antimicrobianos. São esses peptídeos antimicrobianos que controlam aí, para que não tenha um desenvolvimento, né, um supercrescimento de estafilococos, de malacésia, enfim. Quando o paciente ele tem dermatite atópica, ele tem a redução nessa resposta. Consequentemente, menos peptídeos antimicrobianos. Se eu não tenho um controle, é igual liberar cartão sem limite para mulherada, né, gente? As coisas começam a se multiplicar, né? E aí, a piodermite, na verdade, ela vai levar ao prurido, tá? Então, ela é uma questão secundária ali da dermatite atópica, mas que causa também prurido, tá? E principalmente por conta dessa deficiência ali na resposta TH17, tá bom? E aí também a gente tem a questão das alergias alimentares, que são imunomediadas por IgE e citocinas muito semelhantes à dermatite atópica, por isso que às vezes
tem que tomar cuidado ali, tem os critérios de exclusão na parte de diagnóstico, né? E vocês, médicos veterinários, têm sempre esse grande desafio, tá? É importante entender que existe uma comunicação pele, nervo e sistema imunológico, tá? Que é um eixo interativo e bidirecional. O que isso significa? Que as células cutâneas ali, os queratinócitos e os mastócitos, eles liberam as interleucinas e neuropeptídeos que estimulam os nervos. E aí esses neurônios sensoriais vão liberar substâncias que amplificam a inflamação local. E aí eu tenho prurido, inflamação, coceira, lesão. E mais inflamação. É como se fosse um ciclo. O ato de coçar faz com que eu tenha mais liberação dessas citocinas e aí eu vou coçando ainda mais, tá? A coceira é o reflexo visível. É aquilo que a gente vê dessa comunicação entre a pele, nervo e sistema imunológico, que é um ciclo vicioso onde a gente tem que quebrar esse ciclo. O objetivo de hoje é que a gente entenda como que é desligar esse interruptor para quebrar esse ciclo, tá? Por isso, por todos esses motivos da fisiopatologia, o prurido, o tratamento do prurido, ele não deve atuar só em um nível, tá? A gente tem que pensar, se eu tenho toda essa comunicação, eu tenho que atuar em nível neurológico, imunológico, mas também cutâneo, tá? Então, é um tratamento multimodal, tá? Ou seja, com várias frentes. Quais são os mecanismos imunológicos? A pele, com a barreira alterada, ela deixa de ser uma defesa e passa a ser uma porta de entrada imunológica, né? Como já é sabido, uma das funções da pele é justamente a função de defesa, para que a gente não tenha nem a perda de água transepidermal, nem a entrada de alérgenos, certo? Quando eu tenho um animal com dermatite atópica, essa barreira, ela tá danificada, né? Eu tenho ali os queratinócitos, né? Os nossos tijolinhos, e entre esses queratinócitos, a argamassa, que é composta ali por ceramidas e lipídios estruturais, essa estrutura, ela tá danificada. E essa falha faz com que essa pele fique xerótica, permitindo a entrada de antígenos ambientais. E aí entra ácaro, pólen, fungo, e também, gente, de bactérias, né? Aí, o que acontece? Eu tenho as piodermites, né? Eu tenho também as piodermites que são secundárias a essa defesa dessa barreira, tá? É sabido que a absorção percutânea de alérgenos é uma das principais causas e gatilhos do prurido atópico, tá? Então, vamos pensar comigo, se essa pele aberta, se essa deficiência nessa barreira, ela é um mecanismo de entrada, será que não é interessante, no tratamento do prurido, eu trabalhar em cima dessa barreira? Sim. Vou fazer igual a minha filhadinha Lorena faz, positivo, tá? Por isso que a gente precisa entender para ver aonde que nós vamos atuar, tá? E aí nós temos as células dendríticas, que elas iniciam o processo, e os linfócitos TH2, eles perpetuam. Então, vocês lembram das células dendríticas, que bonitinhas lá, que elas têm ali os pseudópodos, aquelas que têm as mãozinhas? O que elas fazem, né? Também chamadas de células de Langerhans. Então, elas capturam ali o alérgeno e elas apresentam para o linfócito TH0. E aí isso vai desencadear uma resposta TH2. Essa resposta TH2 libera interleucinas como a IL-4 e a IL-13, que estimulam a produção de IgE, tá? Então, IL-4 e IL-13, inflamação e IgE, assim como a IL-31. E o que a IL-31 faz, gente? Coceira, tá? Então, a resposta TH2, ela pode liberar essas citocinas, IL-4, IL-13, inflamação IgE, e IL-31, coceira. E a IL-31, o que ela vai fazer? Ela vai ativar neurônios via JAK-STAT. O que é isso? Tá? Eu trouxe aqui essa figura para vocês entenderem, tá? Como que é todo esse mecanismo. Então, olha só. Gente, é muito difícil achar figura com legenda em português, tá? Eu até tentei, mas não achei. Aí eu tentei fazer, ficou um desastre. Eu falei, vou pegar essa aqui mesmo, nesse artigo, e tá tudo certo, tá? Então, eu vou clarificando para vocês. Isso aqui é o estado basal, quando eu não tenho nenhum processo inflamatório, tá? O que eu tenho ali nesse estado basal, tá? Eu tenho, aqui, você tá vendo? As substâncias inativas. E o gene IL-31,
ele tá o quê? Ele tá silencioso. Então, as proteínas estão inativas lá no citoplasma da célula, e lá no núcleo, o gene da IL-31, ele tá quietinho. Não preciso trabalhar, tá? Isso dentro do linfócito TH2, tá? Quando eu tenho uma ativação disso, tá? Quando eu tenho essa ativação da resposta TH2, o que acontece? Eu tenho uma ativação dessas proteínas que estão aqui, ó, no citoplasma. E aí, a ativação dessas proteínas, o que ela vai fazer? Vai interagir com o fator de transcrição, que é o SP1, tá? SP1, aqui, ó, São Paulo 1, para gravar, fica mais fácil. E esse fator de transcrição, ele vai ligar aqui no gene, lembra que o gene que estava silencioso? Vai ligar no gene da IL-31. E aí vai produzir e secretar a interleucina 31. E o que essa interleucina vai fazer? Quando eu tenho a liberação dessa interleucina, eu vou ter o estímulo da coceira, do prurido. Por quê? Porque ela vai desencadear um monte de substâncias inflamatórias. Então, é assim que funciona a liberação da IL-31. Quando eu tenho uma ativação, essas proteínas lá do citoplasma vão fazer ali a mensagem para que o gene de IL-31 secrete e produza mais IL-31. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter a ação inflamatória. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer um resumo, vamos voltar. Linfócito TH2, quando ele é ativado, tá? Porque quando ele está no estado basal, as proteínas estão quietinhas, o gene da IL-31 está quietinho, tá? Quando ele é ativado, ele é a principal fonte de IL-31. Tá? Porque vai ativar o gene da IL-31. E essa ativação depende ali dessas proteínas que vão mandar essa mensagem para ativar a IL-31. E aí nós vamos ter um processo inflamatório, ok? Vamos lá. Aqui está bem mais bonitinho de entender. Agora aqui a gente vai começar a entender onde que entra a Janusquinase, tá bom? Então aqui eu tenho os queratinócitos, que é responsável pela proliferação celular, citocinas, enfim. O linfócito TH2, lembra que ele libera IL-31? Então, olha aqui, ó, eu tenho um linfócito TH2, deixa eu ficar mais perto aqui, gente, porque eu tô bem ceguinha. E eu coloquei um light aqui, ficou pior, tá? Então, ele libera a interleucina 31. A interleucina 31, lembra como que ele libera? Quando essa resposta está ativada, as proteínas vão lá, ativam o gene para secretar IL-31, que é o que a gente viu aqui nesse slide anterior, tá bom? Quando eu libero essa IL-31, ela vai estimular queratinócitos e células inflamatórias, tá? Se eu tenho uma barreira cutânea deficiente, o que acontece? Mais antígenos entram. Se mais antígenos entram, mais resposta TH2 eu tenho. Mais resposta TH2 eu tenho, mais IL-31 eu libero, e por aí vai virando um ciclo. O que acontece? A IL-31, ela vai ativar nervos, e esse nervo, essa ativação neural, vai causar prurido, né? E o prurido gera coceira, que também vai gerar uma lesão secundária, porque o ato de coçar vai estar danificando. Então, esse é um ciclo que a gente pode falar que é um ciclo de autossustentado da inflamação. Disfunção de barreira, prurido. Disfunção de barreira, prurido, tá? Libera IL-31, vai ter ativação, coça, lesiona ainda mais, prejudica ainda mais a barreira dessa pele, entra antígenos, resposta TH2, libera IL-31, coça e por aí vai, tá? Onde que é o alvo para nós agirmos aqui? É justamente inibindo, tá, a via da IL-31. Lembram aqui que eu tenho o gene para secretar, certo? E depois que eu secreto a IL-31, eu tenho um receptor de IL-31 que vai causar esse estímulo neural, que é esse estímulo aqui que vai causar a coceira, tá? Liberei, eu preciso agir ali no receptor. Quando nós temos esses inibidores da Janusquinase, ele vai fazer isso, ele vai inibir essa mensagem aqui. E aí, a partir do momento que eu inibo esse receptor, eu consigo romper o ciclo. Por quê? Se a IL-31 ela não consegue se ligar nesse receptor, eu não vou ter aí o estímulo neural. Conseguiram entender um pouco dessa dinâmica, pessoal? Ficou um pouco mais claro para vocês aonde que o inibidor da Janusquinase vai agir?
Tá tranquilo? Eu recebi um joinha aí, mas preciso de mais joinha, porque só uma pessoa entender não vale. A gente tem ali mais de 70 pessoas. Tá tranquilo? É ali que a gente vai agir. E a gente precisa ter clareza disso, sabe? Eu sei que imunologia é o ó do borogodó. Só que quando a gente pega uma prescrição, tô até com papel, porque eu pego um papel para anotar as dúvidas aqui. Quando a gente pega uma prescrição da farmácia, o que eu quero que vocês saiam de hoje? Quando vocês olharem essa prescrição, vocês falam assim, esse filho da mãe aqui, ele vai bloquear o receptor ali da IL-31, não vai ter estímulo neural, não vai coçar. É esse o recado que eu preciso que vocês tenham hoje, tá? E, gente, de onde que vem Janusquinase? Porque eu sou a pessoa da curiosidade, né? Eu gosto de buscar a história por tudo, né? Eu gosto de muita história. E Janus, gente, Janus era um deus romano que representava o início da abertura de um processo. E aí que veio o nome dessa enzima Janusquinase, tá? É a enzima que vai inibir aí, que vai fazer com que a IL-31 não conecte ali no receptor, tá? Aqui é um mecanismo mostrando que ao inibir, né, a Janusquinase, quando ela inibe ali o receptor de IL-31, eu não vou ter a inflamação, né? Por quê? Porque eu não vou ter a transcrição ali do gene, né? Na verdade, eu não vou ter aonde ligar a IL-31 que foi liberada, tá? Então, quando nós inibimos as vias da Janusquinase, que a gente vai chamar ela de Jaque agora, que a gente já está íntimo dela, tá? A gente já pode abreviar. Nós vamos ter um novo paradigma, né? Nós vamos ter uma nova cinética, nós vamos bloquear ali esse ciclo do purídeo, tá? E aqui, pessoal, nós temos várias interleucinas e as enzimas Janusquinase que estão envolvidas nesse processo, tá? Então, ali na interleucina 4, Janusquinase 3 e 1. E olha ali a interleucina 31, que é a interleucina do prurido, Janusquinase 1 e Janusquinase 2, tá? O que a gente precisa entender agora? Nós precisamos entender como essas enzimas Janusquinase são importantes no processo inflamatório, tá? A gente entendeu da IL-31, agora a gente precisa entender da Janusquinase, como ela bloqueia essa cascata inflamatória. Então, olha só, eu preciso dessas enzimas, desse mediador, para eu ter uma ação de diversas substâncias. Então, são elas que, quando recebem, elas ativam ali a via neuronal, tá? Como que elas fazem isso? Através da fosforilação de proteínas que são transdutoras de sinal, que são as STAT, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho essa ativação dessa via, que essas citocinas estimulam ali a liberação da Janusquinase, eu tenho a fosforilação dessas proteínas que são as STAT. Elas se movem para o núcleo celular e estimulam a produção de citocinas inflamatórias. Lembra ali atrás que quando eu tenho ativação da resposta ali TH2, eu ativo o gene da IL-31 para que eu tenha a liberação de citocina, é justamente aqui que essas STATs, elas trabalham, elas ativam, elas se movem ali para o núcleo celular e elas estimulam a produção dessas citocinas inflamatórias. Os inibidores da JAK, eles vão atuar nessa etapa, entre o receptor, tá? Entre o receptor dessas interleucinas e a ativação das STATs para que eu tenha liberação de mais citocinas, tá? Então, é como se eles agissem no receptor e fizessem cair, tá? A energia, desligar toda essa cascata. Então, é aí que agem os inibidores da Janusquinase. Tranquilo, pessoal, com relação a isso? Beleza? Então, tá. Então, a gente entendeu que tem substâncias que agem ali. E vocês já conhecem, né? A gente tem substâncias consolidadas, né? A gente tem o oclacitinib, que ele tá aí há mais de 10 anos de mercado. E hoje, claro, que a gente vai falar de novidade, né? Porque a gente não ia mudar o tema da aula para não falar de novidade para vocês, tá? Então, essa via JAK-STAT e os alvos terapêuticos, uma vez entendendo a sua fisiopatologia do prurido, nós, então, podemos dizer que a inibição da via Janusquinase, lembram, hein, gente, por causa do deus grego Janus lá, tá? É uma opção bem estabelecida para dermatite atópica. Por quê? Porque a partir do momento que eu bloqueio o receptor para a via neuronal
e que eu não tenho ativação lá no núcleo celular para liberar a citocina, eu vou ter um controle eficaz do prurido e da inflamação, porque eu não vou ter a liberação dessas citocinas inflamatórias, tá? E isso é um mecanismo comum às citocinas inflamatórias, né? Eu não vou gerar esse processo, tá? Essa sinalização, quando eu interrompo essa sinalização, eu vou ter, né, o bloqueio das citocinas. E aí, gente, como vocês podem ver aqui, eu não tenho só ativação da Janus-quinase na interleucina 31, que é relacionada ao prurido. Eu tenho a interleucina 4, né, interleucina 13. Quem lembra lá atrás do que essas interleucinas estão relacionadas, que eu falei no comecinho do nosso encontro, com IgE, né? Também são ativadas. Eu preciso ali da Janus-quinase para fazer essa transcrição, essa fosforilação ali para ativar a liberação. Então, a partir do momento que eu inibo a Janus-quinase, eu vou estar inibindo a liberação de todas essas citocinas inflamatórias, ok? Tranquilo? Então, eu tenho várias citocinas distintas, que são inibidas pela mesma Janus-quinase. Por quê? Porque ela atua ali em diferentes citocinas. E aí eu vou ter uma resposta inflamatória bloqueada. Eu vou ter, na verdade, uma ação anti-inflamatória, tá? E aí, quando eu tenho esse bloqueio farmacológico, eu libero toda essa comunicação dessas citocinas, tá? Lembrando que a IL-31 está relacionada ao prurido, e a IL-4 e a IL-13 está relacionada à inflamação alérgica, tranquilo? Qual que é o benefício clínico disso? Eu ter uma modulação imunológica, ou seja, quando eu tenho uma redução ali dessas citocinas, eu reduzo a atividade dessas citocinas, sem eliminar completamente a imunidade protetora, tá? E aí eu vou ter uma eficácia clínica com segurança. Qual é a mensagem que eu quero que vocês levem dessa via JAK-STAT, desse alvo terapêutico? Que essa via JAK-STAT é um núcleo comum da inflamação do prurido, porque a partir do momento que eu tenho a inibição dessa via, eu vou inibir a liberação de várias citocinas. E por isso é uma forma moderna e seletiva da gente controlar o prurido. Por quê? Porque eu vou estar quebrando este ciclo do prurido. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Sei que tem umas coisas aqui que é meio complicadinha, mas eu tô tentando trazer com maior tranquilidade para vocês, tá? Um ponto muito importante: o tratamento, nunca o tratamento deve ser pior do que a doença, tá? Então, quando a gente faz qualquer protocolo terapêutico, os efeitos colaterais não podem ser pior do que o efeito, que a sintomatologia da doença que o animal já está sentindo. Ou seja, os efeitos colaterais de medicações para tratamento do prurido não podem ser maiores do que o próprio prurido, tá? Então, por isso que é tão interessante a gente ter essa questão da modulação imunológica, porque a partir do momento que eu tenho essa modulação imunológica, eu vou ter uma menor incidência de efeitos colaterais. Quando a gente compara esses moduladores imunológicos com os tratamentos convencionais para prurido, né? E quais são eles, gente? Corticoide, né? A gente sabe que daí o corticoide pode levar a várias alterações, né? Dependendo da potência, do tempo de uso, até levar a desenvolver um Cushing, né? Ciclosporina, a ciclosporina é maravilhosa, né? Ela é um imunomodulador muito bom. Porém, tem muito mais efeitos colaterais do que esses moduladores imunológicos, tá? Então, quando nós trazemos uma opção mais moderna, nós estamos diminuindo os efeitos colaterais, tá? O ilunocitinib, que é o alvo, né, da nosso encontro de hoje. Ele é um inibidor seletivo das citocinas pró-inflamatórias envolvidas ali no ciclo dessa inflamação. Por quê? Porque ele vai inibir a Janus-quinase 1, 2 e a tirosina-quinase. Os estudos demonstram 50% de melhora do prurido já na primeira semana, tá? E 86, não, desculpa, gente, devia ter anotado isso, né? Mas 83% dos cães tratados tiveram melhora clínica. Justamente porque, lembram lá quantas citocinas? Vamos voltar para a gente lembrar, para que eu quero que isso fique muito claro na cabeça de vocês. A partir do momento que eu inibo a Janus-quinase, eu vou inibir muitas citocinas inflamatórias,
tá? Que causam prurido e processo inflamatório. Beleza? Então, vamos lá. O ilunocitinib, tá? É um novo inibidor da JAK, tá? Gente, ele foi lançado, aprovado em 2024, ou seja, no ano passado, e já está disponível no setor magistral. Isso é muito bom, porque, assim, antigamente, demorava muito para chegar essas coisas para o setor magistral. E, assim, os prescritores pediam e a gente não conseguia manipular porque a gente não tinha o ativo, né? Você sabe que eu fiquei super feliz quando a Letícia me contou que ia chegar esse ativo, né? E aí a gente resolveu mudar o tema da aula, enfim. Falei, mas ô louco, mas já? Falei, eu quase que eu conformei com ela, que eu falei, foi lançado o ano passado, né? Então, assim, a dinâmica do mercado magistral está muito mais interessante agora, né? Para as farmácias de manipulação. A gente consegue trazer com mais agilidade essas soluções inovadoras. Isso é muito importante, porque a gente está trazendo uma solução inovadora com caráter magistral, né? Que é com caráter da personalização, né? Da formulação. Então, assim, o ilunocitinib, ele atua como inibidor potente da JAK1, da JAK2, tá? E da tiroquinase, tá? São 3 ações importantes ali, 3 enzimas importantes no processo inflamatório que estão relacionadas com liberações de citocina. E aí tem alta afinidade pela IL-31, que está relacionada ao prurido, né? E L4 e IL-13, que está relacionado ali a liberações de IgE, tá? Então, assim, o ilunocitinib, ele vai atuar tanto na sensação da coceira, quanto na inflamação de base, tá? Justamente porque ele vai inibir a Janus quinase e inibe ali a liberação de várias citocinas. Nós temos estudos muito recentes, até porque é um ativo recente, que demonstra melhor controle do prurido e das lesões. Quando você compara com o oclacitinib, a gente vai... Eu fiz questão de pôr uma tabela ali comparativa. Ele demonstra ter um melhor controle. No início, até as 2 semanas, os efeitos são iguais, mas a partir da 2ª semana e até 3 meses e meio de uso, os estudos demonstraram que o lunacitinib, ele tem um controle mais eficiente, tá? Nós temos menor taxa de efeitos adversos gastrointestinais quando a gente compara com outras substâncias para controle do prurido, né? Como, por exemplo, a ciclosporina e os corticoides, tá? E aparentemente, é uma droga nova, mas aparentemente tem menos efeitos colaterais comparados até com outros inibidores de JAK, tá? Por ele ser um pouco mais seletivo, tá? A ação é rápida, gente, é potente e é uma excelente opção na fase aguda, porque eu tenho um início rápido, um alívio rápido e, consequentemente, uma melhora da adesão terapêutica, né? Porque quando nós vemos resultados, né? Quando o responsável pelo animal vê resultado, ele adere mais o tratamento, tá? A segurança e a farmacocinética são promissoras, tá? Os estudos demonstraram uma alta biodisponibilidade com um perfil consistente, tá? Com poucos efeitos colaterais. A tendência é que nós vamos ter, né, mais estudos, por ser uma substância relativamente nova, mas pela ação dele, a gente espera, né, que seja uma droga muito promissora, tá? O que eu quero que vocês levem do ilunocitinib, um resumão, assim, que nós temos uma precisão molecular no controle do prurido e inflamação, justamente por inibir a Janus quinase, aí eu vou ter a impedir ali a liberação de várias interleucinas, com segurança, eficácia e é uma nova geração, tá? Dos inibidores da JAK. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos aqui para mais informações. E agora complicou, vou ter que ficar assim, gente, porque eu coloquei uma letrinha muito pequenininha aqui, eu não estou enxergando. Vamos lá. Qual que é a concentração recomendada? De 0,6 a 0,8 miligramas cada 24 horas. Olha que legal, porque quando a gente pensa no oclacitinib, nos primeiros 14 dias é a cada 12 horas, né? Então, a administração uma vez ao dia. Assim como o oclacitinib, a partir dos 12 meses de idade, tá? Não administrar em fêmeas gestantes, lactantes, porque a gente não tem estudos nesses grupos populacionais. Importante, gente, administrar ao animal alimentado, tá? E essa orientação é interessante que vocês coloquem no rótulo do produto. Vocês vão ver que o produto comercial,
eles falam que tanto faz, com alimento ou sem alimento. Porém, a biodisponibilidade absoluta é de aproximadamente 80% com alimento, vezes 60%, em comparação, 60% em jejum. Por que acontece? Porque ela é uma molécula moderadamente lipofílica, tá? E aí, quando eu tenho uma característica lipofílica, uma característica polar, a solubilidade ela é limitada em meio aquoso. E aí, quando nós temos alimento, né, nós vamos ter presença de lipídios e bile, isso faz com que favoreça a digestão ali, a solubilização a nível de trato gastrointestinal. Por isso que o alimento favorece a absorção, tá? Então, 20% da diferença? Ah, gente, 20% da diferença. Então, vamos indicar para administrar o animal alimentado, até porque nós queremos o máximo, né, que o nosso cliente, o responsável pelo animal, consiga ali obter no seu animal o máximo do efeito, tá? É importante lavar as mãos após a administração, até porque ele é um imunossupressor, então nós precisamos ter esse cuidado, tá? Ele apresenta um perfil de segurança hematológica superior, teve alguns efeitos hematológicos, mas não são significativos, tá? E ele tem um controle clínico mais sustentado em comparação ao ocracitinib, justamente porque ele mantém esse perfil ali do controle. Em comparação com o ocracitinib, foi tendo uma queda ali a partir... foi menos eficiente do que ele no acetilib no controle do prurido a partir da segunda semana até 3 meses e meio de tratamento, tá? É importante evitar o uso concomitante com outras drogas que são imunossupressoras, porque daí eu vou ter um efeito inflamatório, né? Então, não associar a glicocorticoides, tá? E a ciclosporina. E aí vocês vão me perguntar, mas e o aceponato de hidrocortisona, que é de uso tópico? Beleza, porque o metabolismo é basicamente não tem uma absorção significativa a nível sistema geral, tá? Porque até o metabolismo é na pele, tá? Então, tranquilo, tá? Não administrar a cães com neoplasia maligna, demodecose ou imunossupressão, tal como hiperadenocorticismo, porque não foi avaliado nesses casos, tá? Com relação à vacinação, é recomendado, tá, que os animais estejam com o calendário vacinal em dia, por ser um imunossupressor, né? Recomenda-se interromper o uso 28 dias, tá? Até 3 meses antes das vacinas. Se bem que, tá? Tem uns estudos que eu coloquei, eu achei que estava na sequência, mas acho que vai estar aqui. Alguns estudos demonstraram que ele não interferiu no perfil vacinal, tá? Esse estudo demonstrou que por 56 dias não alterou a resposta à vacinação. Já esse estudo, gente, ele teve uma alteração mais em animais jovens e sobre imunossupressão. E aí, um pequeno risco de falha vacinal, mas é uma população um pouco diferente. Por isso que é recomendável suspender o uso 28 dias até 3 meses e meio antes de fazer a vacinação, beleza? Só voltar aqui, é bem importante, eu coloquei isso no slide, isso está na ficha técnica, a gente está falando de um produto que tem uma lei que é patenteado comercial no Brasil, né? Então, nós não podemos manipular nas doses das apresentações comerciais. Então, nada de fazer produto com 4,8, 6,4, 8,5 e 15 miligramas. E também não é recomendado divulgar informações nas mídias sociais, tá? Então, essa é a orientação da Coppervet para vocês, com relação à segurança. E aqui, pessoal, eu coloquei aqui para vocês verem a comparação, né, do imunocitinib com o placebo, mostrando que ele foi bem tolerado e que ele causa uma redução muito rápida do prurido e das lesões associadas à dermatite atópica. Por quê? Por que ele diminui lesão? De como ele diminui o prurido, a gente sabe, né? Ali eu não vou ter a liberação, né? Não vou ter ativação no núcleo da célula para a liberação da IL-31. E também vou bloquear ali o meu receptor, e aí eu não vou ter esse estímulo para o prurido, tá? E aí, o que acontece? Por que remove também diminui a questão da lesão? Porque uma vez que se eu não coço, eu não vou ter agressão e, consequentemente, vai melhorando essa característica lesional. Além disso, nós temos que enfatizar que o ilunocitinib, ele também impede a liberação de outras citocinas que causam processo inflamatório, tá? E aí, por isso que eu vou ter a redução, uma melhora como um todo, não só do prurido, como também das lesões, tá? Gente, uma comparação para vocês, tá? Ambos os produtos são muito bons,
tá? Tanto o ilunocitinib quanto o ocracitinib. Aliás, teve um estudo que foi publicado em 2023 que fala sobre os 10 anos do ocracitinib e que sim, que foi um divisor de águas nos tratamentos ali da dermatite atópica canina, tá? Mas para vocês compararem, né, a ação, o ilunocitinib inibe JAK1, JAK2, tá? E tirosinase 2, ele é mais potente e seletivo para as vias de inflamação. O ocracitinib, ele inibe preferencialmente a JAK1 e pouco efeito nas citocinas dependentes da JAK2, tá? Indicação de ambos, controle prurido, associada a dermatite alérgica. Posologia, a do ilunocitinib é mais confortável, uma vez desde o início. Já o ocracitinib, pelos primeiros 14 dias, 2 vezes ao dia. Depois, 1 vez ao dia. Idade mínima, acima de 12 meses. Eficácia do ilunocitinib, levemente superior no prurido e lesões cutâneas. Como eu disse para vocês, inicialmente, o estudo que compara os dois, nas 2 primeiras semanas, o efeito foi igual. A partir da 2ª semana, até 3 meses e meio, o ilunocitinib, ele fez o controle do prurido numa proporção muito maior em cães quando comparado ao ocracitinib, tá? Com relação à segurança, tem diferenças significativas, os efeitos adversos são comuns e raros, né? Alguns poucos animais que utilizaram o ilunocitinib apresentaram furunculose interdigital e efeitos hematológicos, mas esses efeitos hematológicos dentro do limite da normalidade, tá? O que acontece? Como o ilunocitinib, ele age em JAK1, JAK2 e tirosinase 2, ele consegue bloquear uma quantidade maior de citocinas, que participam do processo inflamatório, tá? Nos cães atópicos. Só que aí, o que acontece? Quando essas citocinas, elas são bloqueadas, elas podem, tá? Interferir no processo ali imunológico e hematopoético. Por hora, não dá para falar sobre os efeitos a longo prazo. Mas, o que acontece? Se a gente for avaliar o que aconteceu com o ocracitinib nos últimos 10 anos, que demonstrou um perfil de segurança, espera-se que tenha um perfil muito semelhante a isso, né? Como eu disse para vocês, o ocracitinib, ele provou ser uma grande ferramenta no controle da dermatite atópica. E um ponto interessante é que tem um estudo que fala que até 1/3 dos cães, ele pode não responder ou responder minimamente ao tratamento com ocracitinib. E aí, nesses casos, seria interessante, né, utilizar o ilunocitinib, porque ele vai inibir mais citocinas, talvez você tenha uma resposta melhor, né? É uma droga relativamente nova, mas pelo mecanismo de ação e pela classe que está inserido, muito promissor, tá? E aí, pessoal, o que a gente traz de tratamentos auxiliares para vocês levarem junto para o médico veterinário e para vocês, médicos veterinários que estão aqui, poderem utilizar, tá? Eu sempre gosto de tratamento tópico, tá? Na verdade, o tratamento tópico, ele vem se tornar o novo alvo do prurido, tá? E a gente vai falar muito disso aí nos próximos anos também, né? A gente sabe que a terapêutica tópica, ela apresenta muitas vantagens em comparação ao tratamento sistêmico para várias alterações dermatológicas, né? Inclusive no tratamento, no Tratado de Medicina Externa, eles falam, né, que a terapêutica tópica, ela é indissociável, né, de qualquer protocolo para alterações dermatológicas. E é interessante que você pode fazer o tratamento diretamente na lesão, né? Então, assim, o tratamento tópico, ele é preferencial para muitas alterações dermatológicas. E aí, lembra que a gente estava falando lá no começo que uma das coisas, né, que causa a ativação da resposta TH2, que vai causar a ativação do gene da IL-31 no núcleo da célula e a liberação de IL-31, é a questão da barreira cutânea deficiente, porque daí eu vou ter uma maior penetração de alérgenos, né? Por isso que o reforço da barreira cutânea, né, com formulações que reforçam a barreira cutânea, é muito interessante, porque eu não vou ter ativação dessa resposta TH2, tá? Redução de mediadores locais, e aí nós podemos utilizar corticosteroides de baixa potência, como a hidrocortisona aceponato, que ela reduz a inflamação da pele, tá? Que eu acho uma molécula muito interessante também, tá? Para a gente, reforço da barreira cutânea, aí a gente vai trabalhar com emoliente, com hidratante, com substâncias que ajudam a restaurar, tá?
ali na questão do mediador, prefiram, né, esses corticoides de baixa potência ali. O hidroceponato de hidrocortisona, ele é interessante que ele tem uma propriedade lipofílica. Por ele ter essa característica lipofílica, ele penetra ali no extrato córneo, ele acumula-se na pele e ele tem uma concentração plasmática muito baixa. Então, eu tenho mais uma ação local, tá? E é interessante que ele é um próprio fármaco. E após a absorção, o processo de ativação, né, da desesterificação da molécula é feita por esteroides na pele, tá? Então, a conversão é feita na pele, tá? É muito importante também tratar as infecções bacterianas secundárias, né? Tanto as fúngicas quanto as bacterianas e ectoparasitas. Por quê? Porque se eu tenho qualquer processo ali secundário, eu também vou estar desencadeando a via ali do clorido, né? E aí, gente, não adianta vocês brigarem comigo, mas para tratamento de infecção secundária, a gente vai usar a clorexidina, tá? Aliás, tem vários estudos, e estudos recentes, que mostram que continua sendo uma molécula extraordinária para tratamento tópico, tá? De infecções ali na pele, porque ela tem um residual de 7 até 14 dias, é uma molécula segura, com baixo poder irritativo, tá? Inclusive, ontem eu acabei falando dela no meu curso, porque eu sempre falo em todos os cursos, mas de 2010 para cá a gente teve 4 novos artigos publicados sobre a clorexidina e a eficácia. Então, assim, é uma molécula antiga, consolidada e que funciona, tá bom? E aí, qual que é o objetivo? Melhorar o conforto, para tentar reduzir também a necessidade dos imunomoduladores sistêmicos, né? Então, a terapêutica tópica associada é para melhorar como um todo, tá? Gente, isso aqui é um artigo que foi publicado em junho desse ano, e aí ele mostra para a priorização, tá? É um guia para tratamento da piodermite, para você priorizar o tratamento tópico. Então, tanto nas superficiais, né, intermediárias, o tópico, e já nas piodermites, né, mais profundas, tratamento sistêmico, mas preferencialmente associado ao tratamento tópico. E aí esse artigo ele traz como opção, né, de tratamento tópico, clorexidina, peróxido de benzoíla, hipoclorito de sódio, tá, mupirocina. E aí lembrando que os tratamentos tópicos, tá, quando a gente tem o banho que está na crise, para as piodermites é de 2 a 3 vezes por semana, depois que melhorar os sintomas, passa a ser semanalmente. Torno a falar. Gente, clorexidina é o antisséptico, né, mais estudado, né, a gente pode falar como antimicrobiano mesmo, tem um efeito residual muito bom, e isso é muito importante, porque quando a gente fala de shampoo, que a gente vai enxaguar, eu preciso ter um efeito residual interessante. E o efeito residual da clorexidina, tem estudos que demonstram que até de 14 dias, tá? De 7 a 14 dias. E é equivalente, né, ao tratamento com antibiótico oral, que a gente já tem aí estudos publicados que mostram isso desde 2016, tá? O peróxido de benzoíla também ele é bem interessante, mas ele acaba sendo um pouco irritativo. E desde 2012, gente, a gente não tem nenhum ensaio publicado sobre peróxido de benzoíla. Mas isso não tira o mérito dele ser uma boa molécula também para tratamento de piodermites, tá? Só que ele acaba causando irritação. O hipoclorito de sódio vem sendo bem utilizado, mas eu particularmente acho que dados científicos são poucos ainda, né? A gente tem apenas 2 estudos clínicos publicados, tá? Eu sempre gosto de analisar as evidências com estudos clínicos. E aí a minha sugestão para vocês associarem aos protocolos é, para reforço da barreira cutânea, Nanomed filme, Nanomed hidra, Nanomed camomila, que vai ter um efeito calmante, tá? Associada a glicerina e depantenol. Gente, depantenol é extraordinário. Tem um estudo, mas não é em cão, é em uso humano, que eles comparam o efeito do depantenol à dexametasona, para vocês terem ideia, tá? Aí o conservante e água purificada. Uso local a cada 48 horas, porque nós temos aí a nanotecnologia que permite uma liberação melhor desses ativos e uma liberação contínua, né? Uma liberação controlada, tá? Para redução de mediadores locais, a hidrocortisona aceponato, tá? Aqui eu coloquei uma sugestão de formulação, também associada a depantenol e ceramidas. Gente, o propileno glicol, ele vai ajudar aí na solubilidade da hidrocortisona aceponato. Posso utilizar essa concentração? Tranquilamente, porque eu tô falando de formulações para cães, tá? Uso local, uma vez ao dia. E aí, o shampoo de clorexidine, eu proponho vocês associarem a miconazol, depantenol, e a Nanomed prata, tá?
Teve um artigo que foi publicado em 2023, que eles falam, eu acho que eu coloquei o print aqui da tela, mas está nas referências, que fala de novos protocolos, né? O que tem de novo para a piodernite? E a prata, ela vem surgindo como uma boa opção. E aí nós temos a prata numa nanotecnologia, né? Isso potencializa ainda mais. Então, é um shampoo de clorexidine melhorado para controle, tá, de infecções bacterianas, nesse caso fúngicas também, porque nós temos o miconazol associado, tá bom? O nanohidra, para a gente ter a hidratação também. E aí, na base que a Copervet tem agora, gente, uma base compatível com a clorexidina, né, que acaba facilitando a vida das pessoas que não querem, ou que não querem comprar vários ativos para fazer a base, enfim, questão de análise, é mais fácil quando nós temos as bases prontas, né, e compatíveis. E aí, o spray de clorexidina para uso diário, clorexidina, depantenol, glicerina e água. Gente, não precisa pôr conservante, a clorexidina ela vai ter uma ação conservante já desse spray, tá? E aqui é o artigo que eu falei para vocês, que cita a prata como uma tendência promissora para a piodermite, tá? Esse artigo é de 2023. E eu coloquei aqui esse artigo de 2025 agora, que ele fala da hidrocortisona ceponato na mesma concentração para otite ceruminosa, tá? Previne recorrência e controla a inflamação. E a gente sabe quando a gente tem alterações, né, dermatológicas, pelo conduto auditivo ali ser revestido pelo mesmo epitélio, tende a ter alterações otológicas, né? E aí a hidrocortisona ceponato, ela surge como promissora também aí para controle dessas otites ceruminosas, tá? Coloquei aqui para vocês como conhecimento. Para a gente fechar, uma sugestão de suplementação, né? A suplementação com ácidos graxos, ela é muito eficiente no controle da inflamação, tá? Por que ela é eficiente no controle da inflamação? Porque ela reduz os mediadores inflamatórios, tá? Então, quando você faz a suplementação de ácidos graxos, eu vou ter a substituição ali lá na membrana celular, tá? Por ácidos graxos meio inflamatórios. Desculpa, gente, deixa eu beber uma água aqui, que a minha garganta tá ruim. Por mediadores ecasanoides menos inflamatórios, tá? Então, quando eu faço a suplementação com ômega 3, eu tenho essa substituição lá na membrana celular, e aí quando eu tenho um insulto celular, eu vou ter a geração de eicosanoides menos inflamatórios e eu reduzo o processo inflamatório, tá? A gente tem evidência científica desde 1987 que o uso de ácidos graxos reduzem o prurido, tá? Só que o efeito, pessoal, é após 60 dias. Por quê? Porque para eu competir lá com o ácido araquidônico ali, como substrato nessa membrana, para eu fazer essa substituição, demora um tempo, tá? Então, o efeito é após 60 dias, tá? Essa suplementação, ela tem sinergia com o imunomodulador e com a terapia tópica. Após 8 semanas, estudos demonstram redução de prurido em até 50%, gente, só com a suplementação. Então, quando a gente utiliza um suplemento, a gente pode reduzir a dose de corticoide, pode reduzir outros protocolos, tá? Então, é um protocolo associado muito interessante. E aí, a minha sugestão também para o protocolo da imunomodulação. Até porque, gente, uma coisa bem importante é que um tratamento bom é um tratamento que o responsável consiga aderir. E a modulação imunológica do prurido, ela é sensacional, mas muitas vezes o responsável, ele não vai ter poder aquisitivo para manter isso. Concordam? Não é um tratamento barato. E nós, como profissionais de saúde, temos que levar soluções que otimizem esses protocolos para os prescritores, para que eles possam levar protocolos que esse responsável possa ter acesso e ter adesão, tá? Então, é interessante por conta disso. E aí, a minha sugestão é fazer associado, né? A biotina, a gente sabe que a biotina, ela é muito consolidada para tratamento dermatológico, porque ela participa do metabolismo de ácidos graxos, tá? E ela é cofator para carboxilase da raiz do pelo, então ela ajuda também ali na queda de pelo, melhorar ali a característica da pelagem, né? O ômega vet gold, a gente coloca, aplica o fator, e vocês aprenderam no último encontro comigo como aplicar o fator. A partir do momento que você usa 40 miligramas dele, você já vai estar utilizando a proporção adequada, tá? De EPA e DHA, tá bom? Que ele vai ter ali essa ação anti-inflamatória e também ajuda ali, estimula a síntese de ceramidas. Vitamina A. Vitamina A modula a resposta inflamatória também na pele, tá?
E a vitamina A, assim como a vitamina E, ela inibe a metaproteinase de matriz que degrada colágeno. Lembra lá o Pac-Man do colágeno? Então é interessante para a pele por conta disso, tá? A gente tem a vitamina B6, que é fundamental porque ela participa ali de vários processos para trocas cutâneas, tá? E o zinco, gente, o zinco, ele diminui a queda de pelo, ele participa de síntese proteica e também ele tem uma ação ali de aumento da imunidade, por isso que é interessante, tá? Então, é uma formulação bem completa para a parte de tratamento dermatológico. Para a gente fechar o nosso raciocínio, antes da gente ir para as dúvidas, a gente precisa levar hoje a mensagem que o prurido, ele é multifatorial e mediado por IL-31, né? Então, é aquela liberação de IL-31 que vai ativar ali a via neuronal e vai fazer com que a gente tenha o prurido, né? E o ato de coçar, que é uma resposta ao prurido, gera um ciclo vicioso, tá? Quando eu tenho o bloqueio da via JAK-STAT, eu tenho o pilar da imunomodulação moderna, né? Porque eu vou estar bloqueando a liberação dessas citocinas inflamatórias, tá? O ilunocitinib, ele traz uma eficácia superior ao oclacitinib quando a gente compara ali ao perfil de controle, né? Como eu disse para vocês, após 2 semanas a eficácia é melhor, tá? Com um perfil de segurança muito favorável. O tratamento tópico e a suplementação são muito importantes para o controle global, né? Para que a gente tenha ali um controle geral dessas vias do prurido, tá? E é importante a gente destacar que o tratamento é multimodal, ele vai proporcionar uma maior estabilidade clínica. E também, pessoal, a gente não pode esquecer da adesão, tá? Dos responsáveis aos protocolos, né? Que a gente tem que levar um tratamento que seja acessível a todos os nossos clientes, tá? E aí, pessoal, eu vou responder as dúvidas de vocês, mas eu vou fechar a apresentação para ficar olhando a carinha de vocês, tá? O material já está com o pessoal da Coppervet, eles vão disponibilizar para vocês, tá bom? Aqui estão as referências de todos os artigos. Caso vocês tenham dificuldade para acessar algum, eu tenho, na verdade, eu sempre baixo. Pessoal, boa noite, tudo bem? Acho que a Camila caiu. Vamos esperar um pouquinho para ela voltar. A gente acabou de disponibilizar para vocês o link do material, tá bom? Gente, desculpa eu cair. Voltei. Eu vou contar a verdade para vocês. Eu fui parar o compartilhamento, eu saí da reunião, tá? Me perdoem. Quem me conhece sabe como é que eu sou atrapalhada das ideias, né? Desculpa, gente. Vamos lá, voltei, vamos responder todas as dúvidas de vocês, tá? E agora? O chat, agora complicou, Letícia, porque o chat, ele só vai estar com as dúvidas que mandaram depois que eu entrei agora. A gente pode lendo para você? Ai, por favor, gente, desculpa. Quem me conhece sabe que eu sou atrapalhada a cabeça, né? Vamos lá. Vamos lá, cara. Estavam aqui perguntando que você vai ser disponibilizado. Vai, a gente sempre manda as apresentações. Já tá com a Letícia, pode mandar para todo mundo. A gente já anexou aqui, tá? Ah, dá para anexar? Que ótimo. A gente mandou um link que está no Drive para eles. Maravilha. No caso, o Iluno é só manipulado por enquanto ou já tem um nome comercial? Já tem nome comercial, que é o produto da Elanco, que é o Zenrelia, tá? A Andrea perguntou em qual formato o Iluno pode ser manipulado. Gente, o Iluno, ele não tem restrição, tá? Ele pode ser manipulado, tá, gente? Vamos lá. Ele pode ser manipulado em biscoito,
tá? Ele pode ser manipulado. Em biscoito até é bom, porque já vai ali com uma porção de nutriente, né? E aí vai favorecer porque ele é lipossolúvel, tá? É parcialmente lipossolúvel. Ele pode ser manipulado em cápsula. Eu não achei, Camila, eu não achei nenhuma referência sobre a estabilidade na forma líquida, tá? Como ele tem um perfil um pouco lipossolúvel, talvez o caminho seja fazer uma formulação anidra, tá? E aí, se a gente faz uma formulação anidra, o risco de degradação é muito baixo, né? A gente pode fazer um veículo oleoso. Porém, a gente não tem respaldo científico da estabilidade dele nisso, tá? Talvez para um paciente que não tem adesão ao biscoito, à cápsula, é uma opção, tá bom? Eu acredito que é isso. Eu estou pensando assim, olhando na molécula, tá? Qual mais dúvida? Tá, aí tem da Mariana, elogiando a aula, Ai, obrigada. e falou que para paciente usando o ilunocetinib, ainda com um pouquinho de seborreica seca, tem necessidade de fazer shampoo de clorexidina e hidrobiton, por exemplo? Tem, porque na verdade assim, né? A seborreia não vai. Se a seborreia é seca, a clorexidina não faz muito sentido, né? Quando a gente tem uma seborreia, o que a gente tem? A gente tem uma alteração da desqueratinização, tá? A epidermopoiese de cães, ela demora ali cerca de 21 dias, que é quando eu tenho a formação das células lá na camada basal, que elas vão fenecendo até o extrato, né? A liberação, que é o processo de renovação celular. Quando eu tenho um processo de desqueratinização, é quando eu tenho fraca coesão. Ou seja, quando falta lipídios, ceramidas, enfim, para que essas células tenham essa coesão. E aí eu tenho um desprendimento precoce, tá, dessas células. E isso faz o quê? Com que eu tenha alterações dessa pele, que podem ter características oleosas ou seca, né? A gente não usa mais esse termo. Mas, enfim. E aí, na seborreia seca, no processo de desqueratinização, o que está faltando ali? Está faltando justamente esse perfil de hidratação, porque falta coesão. Então, é bem importante essa hidratação dessa pelagem, né? Para essa normalização da cinética celular. Porque o ilunacetinib, o que ele vai fazer? Ele vai agir ali na via do prurido, né? Eu não vou ter coceira, e aí eu não vou agredir mais essa pele. Mas eu preciso recompor ali todo esse processo dessa cinética celular, aumentar a coesão dessas células. Como que eu faço isso? Com a hidratação. A hidratação, nesse caso, é bem importante. Eu utilizaria o spray hidratante, aquela sugestão de formação a cada 48 horas no começo, depois pode começar a utilizar uma vez por semana, tá? Para fazer essa normalização. E faz muito sentido, sim, utilizar a aveia coloidal, né? Porque a aveia coloidal, ela proporciona uma hidratação, ela tem uma ação também anti-inflamatória ali, porque o que acontece? Quando eu tenho essa fraca coesão e essa pele está mais ressecada, acaba também tendo um processo inflamatório. Então, faz muito sentido, sim, tá? Uma coisa ali não anula a outra. Qual mais, Lê? Você vai seguir aí? Eu vi uma aqui sobre a vitamina B6 do suplemento. Ela é por animal? Sim, ela é por animal. Os outros é por quilo de peso. A vitamina B6 é 100 miligramas por animal, independente do tamanho do cão, tá? Isso acontece muito, tá, gente, na suplementação. Às vezes a gente vai ter por animal, ou às vezes a gente vai ter por quilo de peso, depende do protocolo, enfim. Lê mais alguma dúvida? Tem uma do Douglas aqui, mas vamos ver se tem mais lá para cima. Não, cá, agora é só do Douglas mesmo. Para pacientes que já faz uso de oclacitinib, existe alguma preparação para troca? Não tem nenhuma preparação, tá? Não tem desmame, não tem nada. Você pode fazer a troca até porque vai agir em vias muito semelhantes, tá? Então não tem, pode fazer a substituição, tá? Você sabe que hoje, quando eu estava preparando essa aula, eu mandei mensagem para um veterinário amigo meu e falei, e daí, cara, você já tá usando? Porque assim, ele é muito bacana, é um veterinário que trabalha muito com dermatologia. E ele falou que ele tinha um caso que não respondia ao eclacitinib e respondeu muito bem ao ilunocetinib, né? Eu acho que faz parte daquele 1/3 ali que não tem essa resposta, né? A gente vai começar agora a ter esses feedbacks na farmácia. É bem importante que vocês vão trazendo esses feedbacks, né? Eu acho isso bem interessante. Pessoal, nem mais uma dúvida? Achei que vocês iam ter umas 55 dúvidas aqui. Tá tranquilo, então? Entenderam tudo? Tá tudo certo? Tá? Então, maravilha. Mais uma vez, muito obrigada por esse nosso encontro.
É sempre... Gente, printa aí a tela, posta, me marca, por favor. Tá? Eu prometo repostar. É sempre muito bom esses nossos encontros que a Coopervet tem proporcionado isso pra gente, né? Eu acho que conhecimento nunca é demais. Ontem eu li uma frase que, se você não tem o conhecimento, você acaba ficando na mão de outra pessoa, né? Opa, tem uma dúvida aí. Fiquei com dúvida das dosagens. Não pode ser feito na mesma comercial. Isso, não pode. Ali tá a dosagem comercial. O que você vai fazer? Você faz 1 miligrama para cima, 1 miligrama para baixo e tá tudo certo, tá? A próxima aula, deixa eu olhar aqui, gente, porque eu tenho um post-it com a próxima aula aqui, ó. Tá na minha parede. A próxima aula tá programada para o dia 11 de novembro, tá? Eu não vou divulgar o tema, porque vai que a gente muda, né? A ideia era falar de estabilidade. Hoje a gente mudou, a gente achou que é o que era mais interessante, né? Então, não vou divulgar o tema, depois o pessoal da Coopervet, gente, Coopervet divulga para vocês, tá? Com relação ao gel transdérmico, seria uma boa opção? Gente, o ilunocitinib, ele não é aprovado para gatos, tá? A pergunta sua é se dá para fazer em gel transdérmico? Não tem. Gente, gel transdérmico tem um monte de coisa, né? Tem o tamanho da molécula, tem o coeficiente de Parkinson, tem a característica. Eu realmente, eu acho que não é um candidato nesse momento para gel transdérmico. Tem que avaliar todos esses parâmetros. E eu, particularmente, gosto de utilizar essa via só para fármacos que a gente tem estudos publicados, tá? Então, para o ilunocitinib, não. Ok? Por que é preferível o tratamento tópico ao tratamento oral, que age de maneira sistêmica? Porque a gente tem uma redução dos efeitos colaterais, tá? Eu não vou ter metabolismo, né? Eu não vou ter fenômeno de primeira passagem, e eu vou ter ação local na lesão, tá? Então, quando é possível fazer o tratamento tópico, por exemplo, para epidermites, ele é prioridade, né? A gente utiliza o oral só para casos específicos e para casos sistêmicos, para casos que a gente não pode fazer o tópico e sistêmico, e casos de mais profundidade. Para você terem ideia, ontem até eu falei sobre isso, nos últimos 10 anos aumentou, se eu não me engano, quase, nos últimos 4 anos aumentou em 10 vezes o caso de piodermites com bactérias resistentes, pelo uso indiscriminado aí de antibióticos, ou pelo uso muito de antibióticos. Por isso que também o tratamento tópico, ele é preferível, porque daí eu não vou ter essa resistência bacteriana, tá? A gente vai falar muito, muito, muito ainda de tratamento tópico, eu acho que vem muitas modalidades, tá bom? Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, espero que tenham entendido. Eu fiquei pensando hoje como é que eu vou explicar isso de maneira mais fácil, né? Porque interleucina é um negócio meio chato mesmo, né? Mas, enfim, a gente precisa conhecer, né? Não é tudo que é gostosinho para a gente aprender, mas a gente precisa ter conhecimento. Conhecimento é poder. Então, fiquem com Deus. Agora eu vou dar um cheiro no meu nenenzinho aqui. Até o próximo mês, dia 11 de novembro, e aí a Coopervet vai divulgar o tema para vocês. E continuem aderindo ao nosso programa, porque nós estamos aqui por vocês, né? A Coopervet, desde que ela iniciou no mercado magistral, eu lembro, há 10 anos atrás, eu dando aula numa stand, numa salinha lá no Congresso Consulfarma. Então, eles sempre investiram em conhecimento, em educação continuada, e eu falo para vocês que, graças a eles, o nosso mercado se desenvolveu muito, né? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.